As pessoas costumam dizer que gula é comer demais. Já ouviu dizer isso? Mas a gula não é só isso. A gula é um dos pecados mais comuns, mas eu posso dizer que as pessoas não entendem muito bem o que é a gula e o impacto que ela causa. Durante esse vídeo eu quero te ajudar a entender o que esse pecado é, em continuidade com os 7 pecados capitais que nós estamos tratando nesses vídeos. E para isso, só que eu te peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos falar aqui sobre o que é, sobre o que significa a gula. Como eu disse, é muito comum que as pessoas entendam ou digam que a gula é comer demais e beber demais também. Ou seja, ir além daquilo que eu preciso. Essa definição não está totalmente errada, importante dizer, mas ela não é suficiente. A gente tem que dizer algumas coisas a mais sobre a gula para entender ela. Porque, na realidade, nós não sabemos exatamente o quanto nós precisamos comer. Se a gula é comer além daquilo que eu preciso, e eu não sei exatamente quanto eu preciso, então, na realidade, a gula está acontecendo o tempo todo. Toda vez que eu cometo a gula. Se eu como 1 grão de feijão, 1 grão de arroz a mais daquilo que eu preciso, seria gula. Porque está além daquilo que eu preciso. Então, não é só isso. Tá? Não é só isso. Se eu comer algo a mais, como é que eu sei que eu comecei a ter gula ou não? Quem é que pode dizer exatamente o quanto precisa? Mesmo os especialistas vão fazer apenas uma estimativa. Eles vão estimar. Os especialistas vão dizer. É mais ou menos aquilo que você precisa. Vão colocar um número lá, mas esse número não é exatamente aquilo que o seu corpo precisa necessariamente. Então, uma maneira mais adequada de averiguar isso, de lidar com essa questão, tem a ver com a maneira como nós lidamos com o desejo de comer. E quando a gente observa os 7 pecados capitais, como nós temos visto até aqui, nós vemos que eles estão muito ligados ao desejo. E é aí que está a questão. Existe um desejo desordenado pela comida e pela bebida, que não está procurando apenas a alimentação, mas a pura satisfação. E essa pura satisfação tem a ver com a quantidade, sim, mas tem a ver também, por exemplo, com a qualidade. Existem pessoas que só querem comer certo tipo de comida, só comem se for aquilo. E aí, nesse sentido, é o pecado da gula também, porque é um desejo desordenado pelo alimento. Então, a gula é a intenção desordenada pelo comer e pelo beber. São Tomás trata a gula como desejo desordenado pela comida e bebida, pelo prazer do palato. O apetite, aquilo que nós sentimos de desejar a comida, é natural e bom. Nós precisamos do apetite. Se nós não tivéssemos o apetite, o desejo de comer, nós não comeríamos. Né? Então, o desejo de comer ele nos informa algo importante. Além disso, o prazer que nós sentimos quando comemos é natural também. É normal que nós tenhamos esse prazer quando comemos. O pecado começa não no prazer de comer, nem na existência do apetite, mas quando a relação entre essas coisas é perturbada. O pecado começa quando o nosso desejo de comer é desordenado. E por isso, a partir do momento em que nós colocamos a nossa alimentação guiada apenas pelo prazer, apenas pela satisfação que o comer traz, pelo beber traz, e não por uma necessidade nossa. Então, na raiz, existe um descontrole na nossa vida. Esse descontrole é chamado de intemperança. E é aí, quando nós observamos que a gula, na raiz dela, existe um descontrole com respeito ao nosso prazer, aos nossos desejos, é que nós entendemos que o problema não é só comida e bebida. Que existe algo mais profundo. Esse descontrole nos prende a prazeres passageiros. Então, a gula é o pecado daquela pessoa que está presa dentro da escala das nossas necessidades humanas. A pessoa gulosa é aquela que está presa com os prazeres nas nossas necessidades mais básicas, aos prazeres mais passageiros. Por isso, Cristo adverte em Lucas 21, 34. Não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria. Ou seja, que o nosso coração esteja preso pela gula. Nesse e em outros textos, a gula ou a glutonaria aparece associada à bebedice, de maneira muito interessante no Novo Testamento. Várias vezes, logo ao lado, dentre às vezes uma lista de vários pecados, mas a glutonaria aparece lado a lado à bebedice. Ou seja, é um excesso aí que é buscado no desejo, o desejo por esse excesso. Então a alimentação é algo que é diário. Nós comemos todos os dias, a não ser nos dias em que nós passamos fome. Mas é a experiência humana.
enquanto nós estamos sobrevivendo, comer. Então, nesse sentido, a gula é uma tentação diária. E é uma tentação, portanto, que aquelas pessoas que caem no pecado da gula podem cair todos os dias, vários momentos ao dia, quando tem alimento dentro de si. Não é só na quantidade, mas também na qualidade. Pessoas que querem um alimento muito exótico, muito especial, melhor do que todas as outras pessoas. De certo modo, o primeiro pecado que o homem cometeu foi o da gula. Porque foi o momento em que o homem comeu o que não podia. E nesse sentido, aquele ato no Jardim do Éden simboliza aquilo que é nossa experiência humana comum. Sobre como nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Assim também, o primeiro mandamento ao homem foi o mandamento do jejum, de evitar comer. A gula pode assumir duas formas principais, que na realidade estão muito conectadas, é muito difícil separar elas. A primeira forma é a intemperança, propriamente dita. Ceder ao prazer da comida ou da bebida, além da moderação. Manter uma alimentação imoderada por suas próprias escolhas ou por negligência também. O uso da comida como uma distração ou como conforto, se intoxicar, essas são formas de intemperança. Mas como eu disse, isso nos leva a algo mais profundo, que é a falta de disciplina. E essa é a segunda forma da gula. Falta de atenção para com a nossa saúde corporal, falha em manter hábitos saudáveis de trabalho, repouso, oração, família e compromissos sociais. Essa falta de disciplina que nós vemos com o alimento se manifesta também em outras áreas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha problema apenas com gula. Geralmente a pessoa que tem um problema com a gula, ela vai falhar também em outros compromissos. Ela vai ser indisciplinada também em outras áreas. Por isso, a disciplina com aquilo que nós comemos, com esse nosso desejo mais básico, ela nos ajuda a ter força de sermos disciplinados com respeito ao restante da nossa vida. Assim como, por exemplo, a preguiça nos deixa desguarnecidos contra os ataques espirituais, contra as tentações. Assim como a soberba impede a nossa mudança. Portanto, o pecado da preguiça e o pecado da soberba são pecados que nos atrapalham em todo o nosso crescimento espiritual. Qualquer que seja o pecado que nós estejamos cometendo, se houver preguiça e se houver soberba, nós ficamos travados ali. Assim é com a gula também. A gula, ela nos abre. Ela atrai o ataque do inimigo para as nossas vidas. Porque expõe a nossa indisciplina. Ela gera e fortalece em nós um hábito de indisciplina. E nesse sentido, esses pecados da preguiça, da soberba e da gula são pecados que estão muito conectados com a nossa disciplina. A gula atrai a nossa atenção para as necessidades mais baixas humanas e nos deixa insensíveis às nossas necessidades mais elevadas. Quem cede à gula cede mais facilmente a outros pecados que envolvam desejo. Quem não sabe dizer não ao desejo perde força para dizer não ao pecado em outras situações. Por isso, nós devemos entender que, como discípulos de Cristo, como pessoas que são soldados no reino de Cristo, nós devemos oferecer os nossos membros como escravos da justiça. Oferecer a nós mesmos a Deus. Isso inclui o nosso corpo, como o apóstolo Paulo ensina em Romanos 6. Por isso, nós precisamos pensar sobre outras formas de consumo. Sobre como nós temos lidado com diversões, jogos, entretenimentos, prazeres da vida. Como essas coisas mostram a nossa intemperança e a nossa falta de disciplina. Sobre como nós muitas vezes somos além daquilo que é a nossa moderação. Lembre-se, os gulosos não herdarão o reino de Deus, como lemos em Gálatas 5:21. E o Senhor nos conceda a graça de, pelo poder do Espírito Santo, vencer tudo aquilo que tem nos aprisionado. Vivencie o jejum como uma forma de disciplinar a sua vida, o seu corpo, a sua alma, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto.